A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 3 e versículo de número 1, que diz assim: Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Aqui nós vamos observar que não foi pouco tempo que durou a batalha, que durou a guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul. Mas Deus estava com Davi. Talvez você entrou aqui passando por inúmeras batalhas, por inimigos que você nunca pensou que se levantariam contra você, e cada dia que passa você diz: meu Deus, quando é que essa batalha vai acabar? Quando é que essa adversidade vai parar de se levantar contra mim, essa guerra, essa luta que eu estou enfrentando? Quando é que essa pessoa vai me esquecer? Quando é que eu vou poder ter uma vida em paz? Você vai observar, irmãos, que o trono para Davi não foi fácil. Aí tem gente que diz assim: não, se for de Deus traz paz. Não, realmente traz paz, mas Deus não vai nos isentar de passar algumas batalhas, porque tem coisas que são de Deus e realmente traz lutas, adversidades, e nós vamos precisar lutar. Nós vamos precisar nos posicionar, irmãos, como aqueles que não perdem a batalha, porque Davi se posicionou como aquele que não desistia do que Deus colocou na sua mão. E o que Deus diz para você é: persevere. Eu não tenho nada com covarde, diz o Senhor. Eu não tenho nada com medroso, aqueles que voltam, que retrocedem. Eu tenho com os que ficam. Eu tenho com os que permanecem. Davi tinha tudo para dizer assim: Deus me deu o trono e agora é só luta, só adversidade. Porque você vai observar, irmãos, que depois que Davi foi ungido, depois que o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, que ungiu Davi, a vida de Davi mudou. E foi luta em cima de luta, e Saul perseguia, e Saul se levantava contra, e depois que Saul morreu, ainda teve a família, não é verdade, de Saul, os filhos. Então você vai observar que foi grandes lutas que ele enfrentou, mas o Senhor estava com ele, o Senhor guardava a vida dele, o Senhor pelejava as batalhas por ele. E Deus está dizendo para você através dessa palavra: você não está percebendo. Eu sei que a luta está durando há muito tempo, mas os teus inimigos estão me enfraquecendo, oh glória, assim como a casa de Saul enfraquecia. Eu vejo inimigos de pessoas aqui já fracos, aleluia, porque não conseguem mais lutar contra você, porque chegou um momento que Deus paralisou de vez a casa de Saul, e está chegando o tempo que Deus vai paralisar de vez pessoas que se levantaram contra você. Deus vai parar pessoas que assim estavam tentando contra a tua vida, porque chega um momento, irmãos, que Deus para Saul, que Deus para a casa de Saul, Ramantiui decanta rabacanta, e Deus está dizendo para você: eu estou parando, eu estou paralisando, mas primeiro, antes de paralisar, eu estava enfraquecendo, porque existem inimigos teus que estavam fracos e fragilizados e você nem sabe, porque Deus está batalhando por você. Quando Davi, ele recebeu aquela unção sobre a vida dele, quando o óleo, o azeite desceu sobre a cabeça de Davi, você vai observar que a Bíblia nos deixa bem claro que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então você vai observar que daquele dia em diante, Davi já não pelejava só, Davi já não andava só. Então você tem que entender que muitas lutas podem estar se levantando contra você, muitas pessoas podem ter se tornado seu inimigo, sua inimiga, depois que você aceitou Jesus, porque muitos deles, que são seus inimigos, eles dão lugar para o inimigo trabalhar no coração deles e te perseguem. Mas você observa uma coisa: Deus nunca te deixou, Deus nunca te desamparou. Então Deus deixou bem claro que quando o óleo desceu sobre a cabeça de Davi, o Espírito do Senhor se apossou dele. Ou seja, quem tocasse em Davi estava tocando em Deus. E ninguém toca em Deus, irmãos, ninguém toca nas coisas de Deus para continuar de pé. Declare comigo: os meus inimigos hoje estão enfraquecendo. A partir de agora, Deus está enfraquecendo os meus inimigos, oh glória, porque Deus está enfraquecendo pessoas. Você ainda não sabe, não percebeu, mas existem situações aí que os teus inimigos já estão começando a ficar fracos, porque eles estão tentando e não estão tendo êxito. Vai chegar um momento que Deus vai paralisar de vez, vai arrancar com ramo, raiz e tudo do teu caminho, mas tudo que você passou, mas tudo que você enfrentou, porque tudo que Davi enfrentou, as perseguições, tornou ele mais forte, tornou ele mais próximo de Deus. Então existem coisas na nossa vida, inimigos que se levantam, não é porque Deus quer ver o nosso mal, não é porque Deus quer nos destruir, não é por isso não, irmãos, é porque Ele quer nos fortalecer, é porque Ele quer nos aproximar mais dEle, porque assim nós ficamos mais dependentes, sabendo que não somos nós que guerreamos as nossas guerras, não somos nós que podemos sozinho, assim, trazer para a nossa vida, para a nossa casa o livramento, não, é só Deus que pode. Então
Todas as vezes que Saul se levantava contra Davi, Davi estava se fortalecendo no Senhor. Davi estava realmente, colocando a sua fé em prática, em ação, e sabendo que Deus entregaria nas mãos dele a vitória, porque Deus havia prometido. E Deus está dizendo: não é porque eu te prometi, não é porque eu falei que esse casamento é de Deus, não é porque eu falei que esse ministério é de Deus, que não vai ter luta, minha filha. Não existe, não tem a possibilidade. Jesus andou na terra, cumpriu seu ministério, mas você vai observar comigo que ele passou por muitas lutas, muitas perseguições. Então as coisas de Deus também, Davi também passou por perseguições. Então você vai observar que as coisas de Deus vai ter sim perseguições. O inimigo não vai ficar quieto, ele vai se levantar, ele vai tentar mostrar pra você o contrário, ele vai tentar dizer que não foi Deus que falou contigo, ele vai tentar dizer que não foi Deus que fez na tua história, que você tá doido, que você tá doida, mas não é. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou, como ele escolheu Davi. Deus havia escolhido Davi e ninguém conseguiria invalidar isso. Eu quero que você entenda, ninguém conseguirá invalidar a palavra que Deus lançou sobre você. A palavra que Deus lançou sobre a tua casa. A palavra que Deus lançou sobre a tua família. Então a partir de agora somente engrandeça. Somente exalte, somente bendiga o nome do Senhor. Diga que ele é grande, diga que ele é perfeito, que ele faz, que ele é, que ele pode, porque daqui a pouco seus inimigos vão perecer. Porque a Bíblia deixa bem claro que a casa de Davi ia se fortalecendo. Porque quem anda com Deus, irmãos, pode se levantar quem quiser. Vai se fortalecer até no meio da luta. Vai se fortalecer até no meio da adversidade. Vai se fortalecer até no meio da dificuldade. Mas aqui deixa bem claro que a casa de Saul enfraquecendo. Aqueles que andam com o inimigo, que se levantam contra você, vão enfraquecer. Por quê? Porque estão lutando contra o próprio Deus. A partir do momento que a casa de Saul estava se levantando contra Davi, você vai observar que eles não estavam se levantando contra o próprio Davi, mas sim contra o próprio Deus, porque Davi era a escolha do Senhor. Porque Deus andava com Davi, porque Deus pelejava as guerras, as batalhas de Davi. E através dessa palavra o Senhor está dizendo: eu pelejo as tuas batalhas, eu pelejo as tuas guerras. Então quem se levanta contra você está se levantando contra mim. Quem fala de você está falando de mim, aleluia. Então por isso nós temos que nos alegrar, porque o Senhor, aleluia, Ele é a nossa força. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é o nosso amigo, aleluia. O Senhor está conosco, não importa, meu irmão, oh meu Deus lindo, maravilhoso. Não importa o que estão falando de ti. Não importa quem está se levantando contra você. Deus trouxe você até aqui para te dizer: eu pelejo por você, isso basta. Rabada, ramanchu, decantarabaia. Eu pelejo por tua casa, eu pelejo pela tua família. Pode se levantar quem quiser, pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser. Eu estou contigo. Porque você caminhando com Deus é maioria, irmãos. Não adianta. Andar com Deus é andar com a maioria. Eles estão com a minoria enquanto você está com a maioria, oh glória. Eles estão com a minoria enquanto você está com eu sou o grande, o poderoso. E Deus está fazendo os teus inimigos enfraquecer e você não está nem percebendo. E você está se fortalecendo. Porque as lutas não vieram para te matar, vieram para te fortalecer, diz o Senhor. A partir de agora Deus começará a te fortalecer de uma maneira extraordinária e sobrenatural. E tu saberás que Deus é poderoso, que Deus é grande e que Deus faz justiça pelos seus na terra. Se você crê, declare amém, que Deus te abençoe.